Fala pessoal, inscritos e não inscritos, mais uma vez neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e que mais uma vez a plena consciência, a racionalidade, o entendimento, a lucidez esteja com todos vocês que seguem e acompanham os conteúdos desse canal. Mais uma vez quero apresentar para vocês, tá? Um tema que parece ser polêmico, porém o objetivo do canal sempre é trazer coisas transparentes, assuntos lúcidos, né? Bem discernidos. Não estou dizendo que eu sou dono da verdade, mas eu quero que cada um de vocês analisa com precisão, faz as anotações, pesquisa, certo? Para poder despertar dessa grande matrix religiosa, ok? Então o tema hoje é a prostituição judaica, certo? Às vezes a gente pega em cima da Igreja Católica, joga todo o fardo, né, sobre a prostituição de Roma, principalmente se baseando no Concílio de Nicéia, os demais concílios, que manipularam muita coisa, deturparam muita coisa. Só que antes de chegar em Roma, já havia muitas coisas lá no passado errado, que ninguém fala, que ninguém aborda, certo? E esse é o canal Luiz Paulo Conhecimento Proibido, que eu quero trazer esse assunto para vocês. Então já de imediato, eu conto com a sua participação nos likes, nos compartilhamentos, que é para o algoritmo do YouTube, tá? Entender, é um robô, é um mecanismo que o conteúdo tem relevância, e você participando, nem que não queira deixar seu comentário, um joinha, vai forçar, tá, o robô entender que as pessoas estão gostando e ajuda a indicar o vídeo na lateral, na playlist de cada pessoa que vai assistir, como um conteúdo, tá, importante. Tá? A sua participação é fundamental aqui. Vamos lá para o início desse vídeo, tá? Antes, eu já tenho falado da grande prostituta, já tenho falado da grande meretriz, tá? Já tenho falado da mãe das religiões da terra, que é comparada a uma meretriz, tá? Inclusive, as suas vestes fica muito claro aqui, sacerdotais, cardeais, papais, romana. E por que gostam tanto de vestir vermelho, o famoso escarlata, né? Justamente representa o sangue dos mártires. É vermelho justamente por se tratar da morte de milhares no passado, que morreram nas inquisições e cruzadas. Eu tenho que desenhar muito bem esse campo e explorar, porque tem evangélicos ou crentes, né, que simplesmente coloca a Bíblia debaixo do braço e vai para o templo e quer saber do seu dia a dia, a bênção da promessa. Os massagistas de egos, né, os ditos pastores e pregadores, anciãos, cooperadores, que ficam ali prometendo e não dão um estudo, tá, da origem de tudo, onde começou. Se a partir do momento que você quer ter a mente aberta, eu acho que começa por aí. Você não andar segundo o entendimento das pessoas. Você tem que fazer sua própria busca, sua própria pesquisa. Então, te estão enfiando uma programação mental, tá? Roma veste vermelho, justamente homenagem, né? Para prestigiar, no caso, os que morreram na Inquisição. É o vermelho que representa sangue, né? Certo? Tá aí, ó, reunião papal, ministeriais, dentro de Roma. Provérbios 31, versículo 21 diz: não teme a neve na sua casa. A neve representa gelo, o comportamento frio, sombrio, tá? Não teme a neve na sua casa. Ou seja, a casa também é representado pelo entendimento, pelo raciocínio, pela alma. Tanto é que o Messias, quando faz a parábola da casa edificada na rocha e outra na pedra, ele está simplesmente falando do seu corpo, do seu entendimento, tá? Da sua integridade. Então não deixa a frieza,
não teme a frieza na sua casa, porque toda a sua família, ou seja, o conjunto das pessoas que você vive à volta, tá, está vestida de escarlata, de vermelho, representando sangue. Não contente com os versículos, ainda continua aqui em Apocalipse 17, verso 4 e 5. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, tá? E adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro. Já tem vídeos muito específicos no canal, dando todo o detalhe, belas ilustrações sobre esses versículos, tá? E na sua testa está escrito o nome Mistério. Vocês que ficam aí, estou no mistério, o mistério de Deus, o mistério, não é assim? Assembleia, Deus e Amor, quadrangular. Aqui, nas traduções, né? Aliás, na original mais antiga, em vez de mistério está escrito confusão. Na testa da grande meretriz estava escrito confusão, ok? A grande Babilônia e mãe de quem? Mãe das prostituições e abominações da terra. Outras traduções diz a mãe das prostitutas, tá? Que no caso são todo o sistema evangélico, são todas as doutrinas, quadrangular, Congregação Cristã no Brasil, Nova CCB, enfim, uma foi saindo da outra, Batista, Presbiteriana, Testemunha de Jeová, né? Isso aí é tudo filha da grande meretriz, certo? Apocalipse 17, verso 18 diz: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ou seja, Roma, Vaticano, né? Sobre os reis da terra, ela reina no poder mundial. Quem reina mais entre as doutrinas é o poder do catolicismo, concorda? Desculpa o barulho, pessoal, tá tendo evento na minha cidade, certo? E helicóptero voando pra lá e pra cá, não sei se vai sair no áudio. A gente põe uma musiquinha pra tentar, né, abafar um pouquinho do barulho. Então vamos falar dos judeus. Para começar, judeus são diferentes de hebreus. Hebreus tinham pele com melanina escura, judeus pele branca, que se apossaram do hebraico arcaico do palio, sem sinais maçoréticos. Quem inventou sinais maçoréticos aí? Eu estudei hebraico. Você está estudando hebraico? Deturpado. Hebraico criado por sionistas. Ninguém ensina mais o hebraico arcaico no dia de hoje, né? Sem sinais maçoréticos. Então você já aprende um hebraico deturpado para não aceitar a verdade. Mas falando dos judeus, tá? Aqui em Apocalipse 3:9 diz: eis que farei da sinagoga de Satanás os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Para começar a falar dos judeus, eu tenho que explicar a questão, a diferença do politeísmo e do judaísmo. O que seria politeísmo e o que seria monoteísmo? Eu tenho que desenhar muito bem, porque principalmente da onde eu saí, Congregação Cristã no Brasil, assim como muitos acreditam que da Assembleia, eles não têm a prática de estudar a origem das coisas no passado, né, o paganismo. Só querem de bênção, só massagens e mais massagens para os seus egos. Então o politeísmo é que adorava muitas divindades ou entidades, tá? Muitos deuses, muitos mitos, certo? E monoteísmo é a linha que segue acreditar num só Deus. Então, no caso, tem o fone de ouvido quando você coloca, né? Estéreo, e quando fica um é mono estéreo, não é isso? Então a linha de monoteísmo é que acredita em uma só divindade. Mas se eu falar para vocês, a gente joga todo o fardo na igreja de Roma, né? O Vaticano. Se eu falar para vocês que os judeus eram politeístas, eles adoravam muitas e muitas entidades, muitas e muitas divindades, muitas e muitos deuses diferentes em determinadas localidades diferentes. Você acredita nisso? Não, o judeu só adora um. Você é judeu? A primeira pergunta que eu faço: você é judeu ou você é católico? Você vai falar: eu sigo a linha cristã judaica, porque você quer confirmar que Jesus era judeu, não é isso?
Então, se você segue Jesus, você segue judaísmo. Judaísmo é idolatria. Ah, então eu sou catolicista. Catolicismo é idolatria. Para A é idolatria, para B é idolatria. Não tem por onde fugir. Você está na idolatria. Então eu vou provar que os judeus eram idólatras, tá? Dentro dos seus logotipos, a gente sabe que já tem a bandeira de Israel, que adora justamente Renfã, já fiz vídeos no canal. A cruz, que nunca foi símbolo judaico, né? Por isso que ela recebe o título de grande prostituta, grande meretriz. Tá ligada a Tamuz, ao deus Taú, né? A cruz de Malta, que mais? Existia símbolos no Egito lá, do tempo de Anubis, né? Do Horus, já existia a cruz lá, certo? Então vamos falar dessa unificação. Bom, eu acredito até agora, nesse presente momento, que a pronúncia está escrita atrás do tetragrama, certo? Tetragrama. Mas eu posso estar equivocado também, não sou dono da verdade. Eu estou em fase de despertamento junto com vocês, aprendendo em tempo real. Aquilo que eu acredito que conforme eu vou, sabe, trazendo a mais clareza, eu tenho tentado trazer no canal. Então, muitas coisas eu já modifiquei, já não abordo mais, e muitas coisas eu acredito que futuramente, quem está assistindo agora em pleno 2024, tá? Estamos aqui, esse vídeo gravado em abril de 2024. Acredito, não sei se você vai me assistir daqui 2 anos, 3 anos, eu posso estar com uma outra linhagem, porque o estudo leva a isso, a gente ser esculpido, a gente se despir da roupagem religiosa. Então, pode ser que eu chegue a um outro entendimento. Mas aqui está escrito, dos nomes no Antigo Testamento, o que ocorre com mais frequência, 6.863 vezes, é o chamado tetragrama, comumente representado nas traduções modernas em português pela forma Jeová, Nutra, Javé, certo? Mas eu vou mostrar que tanto Jeová como Javé, como Yahweh, como Yahweh, como Yahu, né? Enfim, Yahuwah, Yahua e várias outras expressões se dá a diversas divindades diferentes, tá? Olha o helicóptero voando aqui. Adonai. Adonai, a palavra Adonai vem do hebraico Adon, que significa Senhor, mais sufixo ai, meu. O nome de Deus grego Adonis é derivado da mesma raiz semítica Adon, Senhor. Esta palavra era utilizada pelos fenícios para o deus pagão Tamuz. Então você entendeu o que eu quis dizer aqui? Tanto os fenícios utilizavam Adonai, os fenícios, que eles estavam se referindo a Tamuz, ou seja, os judeus dizem Adonai, se referindo a Tamuz. Oi Adonai! Oi Adonai! Oi Adonai! Que é Senhor. E os evangélicos dizem Senhor, que pode estar adorando tanto Tamuz dos fenícios, como o deus Adonis dos gregos. Então você que diz, glória ao Senhor, aleluia o Senhor manda te dizer, o Senhor vai visitar a tua vida, o Senhor você está adorando divindade fenícia, tá? Ou grega. Não tem por onde correr, você está na idolatria. Então Adonai é uma expressão pagã. Os judeus, lembrando que nem no hebraico, nem no grego e nem no latim, não existe a palavra J, não existe a expressão J, o soar do J, tá? Isso foi criado por Pedro de la Ramé, já falei isso aqui nos vídeos. Então, falar anjo, Jerusalém, né? Jó, o que mais? Josué, era outra expressão, tá? Foram palavras romanizadas, deturpadas. Então essa palavra, utilizada em relação ao YHWH, no lugar da pronúncia, o tetragrama, como orações e ocasiões solenes, coloquialmente, utilizam a palavra Hashem, o nome para se referir ao Criador, quando os maçoretas, o que é o maçoretas?
Esse hebraico que você vê aí sendo ensinado na internet, Fábio Sabino, vários outros canais, ou até Ialdins mesmo, esse hebraico cheio de pinguim, cheio de pontinho, isso é sinais maçoréticos, não é um hebraico puro, é um hebraico, tá, com ingredientes a mais de erro, certo? Adicionaram a pontuação vocálica ao texto das escrituras. As vogais de Adonai foram adornadas ao tetragrama, para que se fosse lembrado que deveria ser lido Adonai, fosse lembrado para que fosse de tabela o deus Adonis, ou Tamuz lá do Fenício. Adonai, Adonai. Pudesse sugar uma parte dessa energia, né, de adoração. Esta vocalização errônea, olha aqui, ó, esta vocalização errônea criou a palavra Yahweh. Então você vai perceber aqui que uma palavra vai gerando a outra pagã, vai criando os mais mitos, a mais idolatria, o politeísmo, tá? Em português, Adonai é traduzido geralmente como Senhor. Então, se você entender que Adonai, olha aqui, ó, Adonai, tá? Se refere ao deus grego Adonis. Adonai, tá? Se refere pelos fenícios ao deus pagão Tamuz. Então você fica aí com, eu tô sentindo o Senhor não sei o que, o Senhor daqui, o Senhor... Cuidado, hein? Vocês estão adorando divindades, aliás, entidades pagãs. Vocês são idólatras. E é hipócrita de querer condenar os católicos, se vocês estão na mesma idolatria, bebendo do mesmo cálice. Bom, voltando aqui, tá? Se você pesquisar Deus Adonis no próprio Google, ele vai te dar uma breve pincelada. Adonis ou Adonis em grego clássico, tá? Nas mitologias fenícias e grega, era um jovem de grande beleza que nasceu das relações incestuosas. O que é incesto? Parentesco, né? Parente, mãe com filho, filho com mãe, pai com filha. E aí gerou o que rei Ciniras de Chipre manteve com a sua filha Mirra. Adonis passou a despertar o amor de Persefone e Afrodite. Então tá aqui, ó. Lembra aquela expressão? Nossa, esse cara é tão bonito, parece um deus grego. Que cara bonito, parece um deus grego. É o deus Adonis, o deus da beleza, entendeu? Ó, pode até pesquisar vocês mesmos. Certo? Vamos lá. Se você pesquisar Tamuz, como foi citado aqui, né? Tanto Adonis, que é esse cara que eu tô falando, agora Tamuz. Tamuz é justamente, vocês podem pesquisar, referente ao Natal, referente à cruz, tá? Referente ao paganismo aqui, ó. Cruz de Itaú. Cruz, Tamuz, Horus, Jesus, Deus, Zeus, tudo com us, né? Termina com us, olha aqui. Que barato louco. Vamos falar do Elohim, que é uma palavra extremamente errada. Os judeus usam Elohim, não é isso? Elohim, Adonai, Elohim. Elohim? Pois bem, Elohim é uma forma de plural. Plural, o que é plural? Eu sou eu. Vocês é plural, é muitas pessoas. Vós é mais ainda. Já aprendeu isso na escola, né? Eu, você, nós, vós, tu, vós, enfim. Então plural é quando tem mais de um. Isso é politeísmo. Certo? Então, você já ouviu judeus falarem Elohim. Estão adorando não só a mentira que eles são monoteísta, cai por terra, porque aqui, ó, Elohim, plural de deuses. Embora comumente construído como um verbo ou adjetivo singular, anjos também tinham a pronúncia de deuses, né? Elohims, se referindo aos querubins, serafins, né? Mas aqui tem um enigma escondido, né? O jogo de palavras, o quebra-cabeça. Elohim está ligado, tá? Aqui, ó. Apesar da Bíblia usar o plural, ela afirma que existe apenas um Deus.
Em Gênesis 1, 26, o helicóptero de novo. Em Gênesis 1, 26, nós lemos Deus declarando a criação do homem no plural. E ele declara, façamos o homem, tá? Então, tanto Deus, que também é uma pluralidade, não é o nome do Criador, porque Deus significa várias deidades. Eu tenho vídeos específicos aqui no canal. Principalmente a palavra Deus significa dia, brilhante. E existia vários deuses solares no passado que eram adorados como Amon-Ra, Apolo, Hermes, Invictus, que mais? O Mitra. Então a palavra Deus é ecumênica de trazer várias entidades, tá, solares por trás da pronúncia Deus. Deus não é um nome, é um politeísmo se transformado em monoteísmo. Entendeu o que é isso? O que é Deus? 1 Coríntios 8, verso 6. Todavia, para nós, olha aí a contradição, há um só Deus, o Pai que é em tudo e para nós. Se há um só, é porque foi transformado um politeísmo dos judeus em monoteísmo, agora chamado cristão. Mas na verdade o Deus cristão, ele é uma forma de maquiar, de camuflar todos os rituais pagãos. Você acredita que o Deus do Velho Testamento é o do Novo? Ou é diferente? Vamos seguir aqui. O Deus El. A gente está falando do El. Elohim, né? Olha lá. Em hebraico, é o Deus criador cananita. Por isso que, cada região, eles adoravam Javé, no outro eles adoravam o Deus El, no outro era o Senhor, que era Baal, né? Também cultuado pelas tribos hebraicas. Então era um Deus cananita, adorado pelas tribos hebraicas. Mas qual o tipo de hebraico? O hebraico pelos sionistas brancos, europeizados, ou pelos hebreus de pele escura, que falavam o hebraico arcaico, puro, sem sinais maçoréticos. Tem dois tipos aí na história. Que assentaram ao norte da Palestina. Seu nome, por vezes, é utilizado como sinônimo de Yahweh, Jeová ou Javé. Olha só quantas vertentes. Você é João, é Tiago ou é Matias? É Roberval, Teodósio ou... Cara, olha só que prostituição. Cada hora ele tem um nome, mas não é cada região. Se você se chama Schwarzenegger, o Arnold Schwarzenegger, nos Estados Unidos e resolve morar na Europa, você vai continuar se chamando Schwarzenegger. Se você chama Bill Clinton, né? Se você se chama Michael Jackson, Mike Tyson, resolve mudar de país, você vai continuar com o mesmo nome. Nome não se traduz. Nome se translitera. A fonética, a forma de escrever pode ser diferente, mas a forma de pronunciar deve se manter a mesma. Então, Yahweh, Jeová e Javé não são formas diferentes de anunciar? Então, é uma deturpação. No Levante como um todo, El era o Deus supremo, o pai da humanidade, de todas as criaturas, o marido da deusa Aserá. Então ele tinha até uma esposa, né? Deusa Aserá, como atestado no Ugarit. Tem crente que nem sabe o que é Ugarit e quer acabar nos comentários. Mas tá aqui, ó, Baal, tá? Vocês lêem tudo aí, pode dar pausa e assistir. Como eu falei, judeus é um engano, hein? Judeus é um engano. Não adianta, agora eu estou estudando o hebraico, agora eu achei o caminho. Você já está saindo de uma bolha e caindo na outra bolha, tá? Se não for o hebraico sem sinais maçoréticos, um hebraico arcaico, você vai se perder nessa grande teia religiosa. É por isso que muitos ateus aí em canal bate cabeça. Por quê? Porque eles, além de estudar o grego, que é prostituído, é deturpado, é o pior erro, eles estudam o aramaico, que é uma linguagem da Babilônia. Quando o povo hebreu foi levado escravo para o Egito, nasceu o aramaico. Então eles só estudam dialetos, linguagens que são corrompidas. É o hebraico moderno, é o grego, né? E que mais?
eles estudam o aramaico, que são pagão. Então, cara, é lógico que eles vão ter uma visão da coisa deturpada, porque eles estão indo por linhagem de estudos deturpados. El Shaddai, você já ouviu essa expressão e tem nome de igreja, tem hinos, né? El Shaddai, traz aqui no início, ó, Deus El, tá? O nome Shaddai também é escrito Shaddai de outra forma, que aparece tanto em combinação com El, quanto independentemente dele. É usado 33 vezes como um nome divino. No livro de Jó, 8 vezes no livro Pentateuco, inclusive 6 vezes precedido pelo teônimo El. Sua primeira ocorrência sendo o livro de Gênesis. Então, o Deus El é uma coisa, o Deus Jeová é outra coisa, o Deus Senhor, Senhor dos Exércitos, já é outra coisa. Você vê que eles eram politeístas, gente. Antes de a gente falar da grande prostituta da Babilônia, né, de Roma, a gente tem que entender que lá atrás já veio prostituído, já veio o politeísmo. Então a Igreja Católica só se limpou com bosta, entendeu? Exemplos de seu uso com algum atributo ou epiteto são El Elyon, significa Deus Altíssimo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, El Olam, que é uma outra expressão utilizada agora, Deus Eterno, ó, inclusive o Romilson usa, né? Eterno, está incluído no nome dos pagões, o Eterno me falou, o Eterno me revelou. El Rai, Deus vivo, El Roi, Deus da visão, El Elohose, Israel, enfim, o Deus Gibur, o Deus herói. Viu quantas pronúncias de El? Também vocês ouvem dizer Hashem, eu coloquei aí várias vezes picado a parte do vídeo, o mesmo judeu em Israel, tocando o shofar, pronunciando Adonai, pronunciando Hashem e pronunciando, tá, essas palavras. Então quem é Hashem? O nome é utilizado durante ocasiões normais da vida cotidiana, enquanto Adonai é utilizado no contexto religioso. Este termo não é bíblico, aparecendo a primeira vez no Rishonim, autoridades rabinas medievais. Então, lembrando que Hashem fica em arisco com a etimologia. Você vê que todas as palavras são semelhantes. Hashem, Amon-Ra, que mais? Ashera, tem mais. Ha-Satã, quer ver? Ha-Satã, Hashem, é tudo uma etimologia similar. Então essa aqui foi a primeira pronúncia, tá? Que serviu tanto para Deus como para o seu filho, né? Na Septuaginta, a primeira, antes de chegar às traduções com a expressão Senhor, né? Que se refere tanto a o que você chama de Deus ou Filho, Senhor, era chamado de Kyrios na Septuaginta, a primeira tradução. Apesar dos evangelhos serem escrituras cristãs, estes foram escritos por judeus no primeiro século, depois da Era Comum, né, de Cristo. Já no final do primeiro século começaram a substituir, olha aqui, ó, a substituir o tetragrama. Então esconderam o nome aqui, ó. Substituir o nome em grego Kyrios. Kyrios, né, que também vem a pronúncia de Cristo, tá? Kyrios e Cristo, que tem um sentido idêntico a Adonai. Olha só que prostituição. Lembra que Adonai é um deus grego, né? O deus da beleza. Então, Kyrios, que foi utilizado na Septuaginta tanto para o Pai, né, Senhor, com letras maiúsculas, ou Senhor com letra minúscula, que é para o Filho, tem sentido idêntico a Adonai, que os judeus pronunciam. Também significa Senhor. Lembrando que quando você diz eu sou um servo, seja servo de Deus, servo do Senhor Jesus, ou servo, né, de Ial, igual você fala, servo de Arro, a palavra servo significa escravo, tá? E a própria Bíblia, se você considerar
o versículo que diz: eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz ao teu senhor, tá? Eu chamo de amigo. Então descarta essa pronúncia. Servo significa escravo. Pesquisem, estudem, pessoal. Então, para terminar, falando de prostituição, não física, não de mulheres que vendem o seu corpo físico, o seu avatar, por uma relação, por dinheiro. Mas preste atenção nessa prostituição, nesse adultério espiritual ecumênico. Inclusive é isso que a nova ordem mundial vai fazer no futuro. Inclusive é isso, tá? Vai unificar todas as religiões em uma só fé. Você já ouviu falar nisso? Ecumenismo religioso? Então, aqui já temos representante de cada igreja, né? O padre representando a igreja católica, um judeu representando o judaísmo, né? Alguém aqui representando, eu não vou saber aqui, islamismo. Enfim, é um ecumenismo religioso. Isso não é só, já está interpolado, já está interligado. Quando está dizendo que Tamuz é o mesmo que Jesus, quando Deus é o mesmo que Alá, e Alá é o mesmo que Adonai, e Adonai é o mesmo que Hashem, e Hashem é o mesmo que Elohim, e Elohim é o mesmo que Yahweh, e Yahweh é o mesmo que Jeová. Você vê, tá tudo interligado. Eles vão usar esse argumento. 1 Coríntios capítulo 6, verso 16 e 17. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, quem tem comunhão com ela, ligação com ela, né? Carinho por ela, eu tenho carinho pela minha doutrina. Não estou falando de meretriz física, tá? Estou falando de meretriz espiritual. Ah, eu gosto da minha igreja. Então qualquer que se ajunta, ah, eu sou cristão. Ah, eu não concordo com o que é pregado lá na minha igreja, mas eu gosto de frequentar os cultos. O que se ajunta com a meretriz faz-se um só corpo com ela, porque serão ela dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Altíssimo, não o Senhor, o Altíssimo, ou seja, consciência, a sua consciência com a verdade, se torna um só espírito, tá? Tanto é que em outras partes aqui, diz assim, que vós junto se torna o corpo do Messias, e ele é o cabeça da igreja, e vós os membros, não tem outra parte que fala isso? Então, o teu corpo da meretriz é se ajuntar com quem serve as ritualísticas do templo pagão, quem faz Santa Ceia, partir de pão, batismo, né? Quem cobra dízimo, enfim, quem reúne em templo para pedir oferta. Vocês estão fazendo um ajuntamento com a meretriz, se tornando prostíbulo, você se tornando prostituto ou prostituta, porque ela é prostituta, ela é filha de Lutero, ela é filha da Igreja Católica. Então, quando você se envolve com a fé cristã, eu não vou aos templos, mas eu sou cristão. Você é parte da meretriz, tá? Você junta com ela, se torna um corpo só com ela, tá? Não estou satisfeito. Levítico 15, 24. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, eu sei que está falando de uma mulher física, mas eu estou aqui fazendo um comparativo com o espiritual, que também vale, tá? O homem que se deitar com ela, a sua imundícia, ou seja, as suas profanações, as suas diversas crenças do paganismo, se torna imundo se estiver com ele, tá? Você vai se tornar imundo quando você vai ao templo evangélico, você dá glória. Glória é o quê? É uma deusa grega, filha de Zeus. Glória ao Senhor. Quem é Senhor? É Baal. Glória a Deus. Glória, filha de Zeus. E Deus vem de Teos. Eu faço teologia, estudo de Zeus. Amém. Amon-Ra. Eu vou fazer a minha oração. Oração, etimologia de Horus. O que mais? Eu vou fazer, hoje tem Santa Ceia, partir do pão. Mitraísmo. Veja quanto está prostituído, não só por causa dos judeus, e agora pela igreja romana. Então, a questão que já veio cheio de deuses. A igreja católica pegou e só multiplicou essa idolatria. Agora, sincretizou. O que é sincretizar? É atualizar, ou melhor ainda, multiplicar essa idolatria através dos deuses gregos, romanos,
que agora é espalhado para vocês beber no cálice, leitura, Bíblia, que chamam de sagrada, da grande meretriz. E todos se embriagaram com o vinho de Roma, tá? Então tá aqui, ó, imundo será por 7 dias também toda a cama sobre o que se deitar será imunda. Se você relacionar com a prostituta, que é o catolicismo, ou as suas filhas, que são prostitutas, ou seja, qualquer igreja evangélica, você se torna imundo junto com ela. Imundo por quê? Porque ela pratica paganismo. Ela matou um monte de gente na Inquisição. Ezequiel 16:35, olha o helicóptero voando. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Altíssimo. Levítico 19:29, para terminar. Não contaminarás a tua filha, ou seja, o seu entendimento, fazendo prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade, tá? Então tá aqui, ó, um versículo muito conhecido que vocês não leem, né? Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejais participante das suas pragas, dos seus pecados, e não incorra em suas pragas. O que é ser participante dos pecados do cristianismo, do catolicismo, do romano? É justamente quando você se associa a ela, tá? Você está sendo participante, comprando uma fé que matou um monte de gente, que invadiu terras, que enfiou a sua doutrina à força. Quem não aceitasse morria. Foi queimado, foi degolado, foi decapitado. Atrocidades e mais atrocidades escondidas debaixo do tapete religioso. E é isso. Você entraria para uma facção? Você está entrando para uma facção quando você aceita o cristianismo. Se você gostou desse vídeo, eu conto com a sua participação. Deixa seu like. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.